Saudações, hoje é o dia 30 de agosto de 2022 e há 7 meses eu gravei aqui mesmo neste ambiente o vídeo chamado Gênero, onde eu apontei algumas questões linguísticas, terminológicas da palavra gênero. Pouco depois eu gravei o vídeo Construções Sociais, que se comunica muito diretamente. E depois, mais recentemente, gravei o vídeo que não existe comunidade LGBTQIA+. E esses 3 vídeos, eles estão tão interrelacionados que vale a pena fazer uma playlist. E hoje eu estou colocando este vídeo aqui, inclusive estou até aproveitando para gravar no mesmo ambiente, porque todos foram gravados neste ambiente, porque eles possuem uma certa unidade. E em grande parte também eu venho cumprir uma omissão, né, desse primeiro vídeo original, porque apesar de eu ter trabalhado com essa questão da distinção entre os termos gênero no sentido mais geral, né, e o termo gênero no sentido sexual, eu me fiquei limitado a um questionamento da própria língua portuguesa. Até citei vagamente que tem a palavra gender, né? Só que na realidade em inglês você tem 3 termos para isso. Você tem as palavras genus, genre e gender. E tudo isso é traduzido em português para gênero, sendo que genre é aquele sentido de gênero mais geral, né? Tipo um gênero literário, musical genre. Então você pode indefinidamente criar gêneros novos genres para qualquer coisa, não tem? E isso é o propósito original do termo, é você criar categorias. Mas você tem também o termo genus. Genus em inglês, ele é mais técnico, é mais específico da área científica. Genus geralmente é usado na seara científica, especialmente biológica. E aí tem um rigor maior, apesar de que ele cumpre mais ou menos a mesma função, né, de organizar categorias específicas. E como ele está nessa seara biológica, ele vai ter uma comunicação direta com o outro termo, que é gender, que é o termo que distingue distinção sexo e gênero, que está utilizando no sentido mais feminista. É um termo, na verdade, de origem francesa. Tem certa confusão aí também. Aí, como você pode ver, tudo isso sendo traduzido para gênero em português intensifica a confusão. Naquele meu vídeo anterior, né, eu apontei basicamente essas confusões do conceito de gênero de uma forma mais geral e o conceito de gênero na questão sexual. Mas você pode notar que mesmo em língua inglesa, essa confusão já está estabelecida, mesmo havendo termos distintos. Mas pelo menos o simples fato de haver palavras distintas facilita um pouco você detectar determinados problemas. E quando você chega em português, a situação se complica ainda mais, né? Fica ainda mais oculto, ainda mais bagunçado, porque você perde aquele referencial sintático direto assim, da palavra em si. E bom, isso não é só essa questão, existem várias problemáticas aí envolvidas. Eu apontei recentemente, bem exaustivamente, a questão do sexismo, né, que é a palavra sexismo, em vez de ser traduzida para sexismo, está sendo traduzida para machismo, né? Só que isso, pelo menos, é uma opção ideológica e não uma falha estrutural do próprio idioma, pela falta de termos. Mas, por exemplo, eu gosto de citar sempre um exemplo que não tem muito a ver com essa questão, mas que tem mais a ver com uma questão bioevolutiva, né? Especialmente de evolução humana, com a qual eu lidei muito tempo, que é o fato de que em inglês existem 2 termos, ape e monkey. Monkey se refere àqueles macaquinhos, né, menores que existem em qualquer parte do mundo, que tem aquele rabinho comprido. Aqui no Brasil temos muito aqueles saguis, aqueles micos. Ao passo que ape são os grandes macacos que só existem na África, que são chimpanzé, orangotango, aqueles maiores que são mais inteligentes. Mas em português você só tem uma palavra para traduzir os 2, macaco. E isso piora ainda mais em português confusões típicas da compreensão da linha evolutiva humana, porque infelizmente tem muita gente que pensa que a humanidade evoluiu desses macacos que nós temos hoje, e aí surgem umas questões completamente espúrias. Criacionista faz muito aquela pergunta totalmente boçal de se o homem evoluiu do macaco, por que ainda tem macacos? Para resumir, são 3 erros estúpidos. Primeiro, que não evoluiu do macaco, coisa nenhuma. Segundo, as espécies das quais os humanos evoluíram não existem mais. Ainda que tivesse evoluído, o fato de eles continuarem existindo não seria problema nenhum. O fato de você derivar uma espécie derivada da outra não quer dizer que a anterior tem que deixar de existir. Então é uma confusão totalmente estúpida. Mas o fato é que quando você está em inglês utilizando a palavra ape, algumas questões de cunho evolutivo fazem mais sentido. Mas se você usasse o conceito de monkey, aí perde, vira piada.
E em português não captura essa distinção, sabe? Mas para voltar para um outro exemplo, já nessa questão feminista, temos o problema do conceito de cavalheirismo, né? Que é muito criticado, mas eles não se dão conta de que em inglês você tem a palavra chivalry, que é o código de cavalaria medieval, que um código de conduta para guerreiros, que também estabelece regras de comportamento para com mulheres. E você tem o termo gentleman, que é literalmente homem gentil, né? Que é o homem refinado, o homem educado. E a situação degenera para tal ponto de que, ao fazer críticas ao cavalheirismo, tem gente dizendo que não, mas você não tem que ser cavalheiro, você tem que ser gentil. Só que o termo gentleman é exatamente isso, é gentil. E geralmente você usa o gentleman para se referir à pessoa, mas você usa o chivalry para se referir ao conceito em si. E tudo isso é bagunçado em português quando você chega em cavalheirismo, apesar de que originalmente tinha a palavra cavaleiro e a palavra cavalheiro, mas a distinção se perdeu, então gera uma confusão total. Então, para aí você ver que a problemática linguística continua imperando nessa situação. Eu poderia citar vários outros casos, mas eu acho que esses são mais relevantes, porque eu acho que essa questão, essa distinção em genus, gender and genre, eu acho que ela faltou naquele vídeo lá sobre gênero. Então esse aqui fica como uma espécie de complemento àquele, e já atualiza um pouco essa temática, né? Já vou criar uma playlist com eles, depois tem que explorar mais a questão da comunidade LGBTQI, que estou dizendo que não existe, por quê? Porque está se tentando fazer uma construção social em cima disso, de que existiria algo em comum em todas as identidades de gênero e sexualidades divergentes, na tentativa de organizá-los num grupo coeso, com interesse próprio em favor de militância. Mas só que construções sociais, como eu disse no vídeo sobre construções sociais, não é uma coisa que pode ser feita assim facilmente, por qualquer um. É um teste histórico-cultural que depende da aprovação de uma imensa categoria de pessoas. Então você tem que ter uma coletividade muito grande, muito maior do que essas tentativas mais isoladas de se criar determinadas novas categorias, novas identidades. Aliás, basta dizer, acho até que faltou esse dado ali, né? Mas o fato é que evidentemente, existe uma pessoa negra, existe uma pessoa homossexual, existe uma pessoa que tem uma determinada característica física, mas não existe uma pessoa LGBTQI, sigma, não tem. Então, assim, se não existe uma pessoa que tem todas essas categorias, fica complicado você falar numa categoria social que abrange pessoas completamente diferentes, com experiências diferentes. Mas basicamente eu queria fazer apenas um complemento, né, a esses vídeos anteriores. É bom apontar essa distinção, ela pode ajudar você a detectar alguns problemas quando você observa que pessoas estão pensando do conceito, tentando pensar em português, com problemas trazidos do inglês, sem sequer entender direito o idioma. E, infelizmente, pessoas que são doutrinadas numa linha de pensamento que arranca a sua capacidade de refletir por si próprias. Elas basicamente repetem jargões, temáticas, argumentos de uma forma tão automática que se você introduz um ponto novo de reflexão, ela trava, ela não consegue nem pensar. Vocês não estão pensando por si próprias. Então eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 30 de agosto de 2022. Obrigado por sua atenção.